O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite te pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Sena, filhos queridos, hoje nós tivemos à tarde na Catedral Metropolitana uma missa que marcou o encerramento da fase diocesana daquele processo de sinodalidade, fase de escuta, né? Aquele processo de pesquisa que o Papa pediu para a gente fazer no mundo todo, né? A respeito da igreja. Então nós entregamos hoje na diocese, encerramento da fase diocesana. O nosso coro cantou lá, né? O coro da Paróquia dos Sagrados Corações animou a missa. Foi uma alegria grande. E hoje a gente celebra também Santo Inácio de Loyola. E a liturgia de hoje, ela traz para a gente, filhos queridos, um recadinho, né? Que é isso que a gente perpassou todas as leituras, né? Mas o recadinho é esse que muito claramente São Paulo diz na segunda leitura aos Colossenses: esforçai-vos por buscar as coisas do alto. As coisas do alto são as coisas de Deus. Porque nós já empreendemos, todos nós, muito esforço para conquistarmos as coisas da terra. Esses meninos jovens, hoje é a liturgia do júbilo. A galerinha vai para a faculdade, estuda um monte, quer passar no vestibular, e daí vai para o Enem, e aquela coisa nada toda, e depois a gente começa a procurar trabalho, encontra um trabalho, acorda de manhã cedinho, às vezes de madrugada, para ir para o trabalho o dia todo, segunda, sexta, tem gente que trabalha segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, para a gente conquistar as coisas que são coisas desta terra. E na proporção de esforços, quanto que a gente esforça também para conquistar as coisas que são do alto, né? Muito interessante, porque o texto do Evangelho começa com um irmão vindo pedir para Jesus que Jesus intervenha numa situação. Ele pede: Senhor, pede que o meu irmão divida comigo a herança, né? Então a gente entende já que tem um problema aí de uma partilha de uma herança, que um dos irmãos quer ficar com tudo, não quer partilhar. E aí Jesus diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou juiz dessas coisas da terra, eu não julgo essas coisas da terra, não vou julgar partilha de vocês, vocês são irmãos, decidam entre vocês, partilhem, vocês têm condições de resolver isso.
Mas aí ele chama atenção para uma coisa. Jesus diz assim no texto do Evangelho, né? Ele fala assim, ó: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nossa vida, a vida de nenhum de nós consiste na abundância de bens. O sentido da nossa vida, aquilo que consiste a nossa vida, não pode ser acumular, ter muitas coisas. O sentido da nossa vida não pode ser isso. Então a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E aí Jesus conta para aqueles irmãos que estavam disputando a herança uma parábola. E ele fala de um homem que já era muito rico, ele diz, um homem muito rico, um homem que já tinha muitas terras, muitos bens. Num ano, ele teve uma bênção de Deus muito grande e a colheita dele foi maravilhosa. E ele colheu muito mais do que previa colher e muito mais do que poderia guardar nos seus celeiros, que já eram bons celeiros. Quando ele recebeu de Deus essa bênção da colheita farta, encheu os celeiros dele e ainda ficou muito mais coisa que não coube nos celeiros. O que você acha que esse homem deveria ter feito com tudo aquilo que ele colheu a mais? Com toda aquela bênção que Deus proporcionou para ele, que ele encheu os celeiros e ainda ficou com uma grande sobra. O que ele poderia ter feito com essa grande sobra? Queimado? Queimado para ganhar preço, para aumentar preço. Se a gente vai falar, é isso mesmo que vocês estão dizendo, partilhado, né? Eu fico pensando que talvez ele pudesse ter partilhado, inclusive com os seus empregados, com as pessoas que araram a terra para ele, com quem plantou para ele, com quem colheu para ele, né? Que não tinham a mesma quantidade de bens que ele. Poderia ter partilhado com os seus, partilhado com o povo da região, mas ao invés disso, ele teve um plano maravilhoso. E ele disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores, e aí eu vou estocar todo o meu trigo lá dentro, e aí eu vou poder dizer para mim mesmo: agora, meu caro, senta, come, bebe e pode curtir, porque você tem uma reserva para muitos anos. Do que Deus chamou esse moço? De louco. Ele disse: louco, ainda nesta noite te pediremos de volta a tua vida. E para quem vai ficar tudo que tu acumulaste? Para quem vai ficar tudo que tu acumulaste? Veja que é muito importante nós prestarmos atenção na sentença que Jesus Cristo dá. Ele diz: louco, ainda nesta noite pediremos de volta a tua vida, e para quem ficará aquilo que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Ainda hoje pediremos a tua vida de volta. Lembra de outros textos bíblicos, como por exemplo o texto da parábola dos talentos? Deus dá muitos talentos, né? O Senhor distribui talentos para os seus, para um dá 10 moedas, para outro dá 5 moedas, e depois ele volta para pedir conta desses talentos. Quando eu e você nos apresentarmos diante de Deus, o que é que nós vamos levar de conta para Deus, né? Este homem aqui tinha muitas coisas, e o Senhor falou: vou te chamar de volta nessa noite. Para quem vai ficar? O que é que a gente vai apresentar diante de Deus? As nossas colheitas, os nossos bens? Teremos para apresentar para Deus pessoas que nós amamos, pessoas que perdoamos, pessoas que ajudamos, palavras de esperança que nós lançamos, abraços que demos, afeto que demos? Ou nós vamos deixar que o Deus dinheiro, vamos servir, deixar de servir ao nosso Deus, que é o Deus da vida,
para servir ao Deus dinheiro. Veja, na vida de muitas pessoas, o acumular, isso acontece com aqueles que ajuntam tesouros para si, mas são pobres diante de Deus. Então, ajuntar tesouros é a idolatria do dinheiro. O dinheiro pode se tornar um ídolo de metal fundido, como diz a palavra de Deus. Um ídolo ao qual se ofertam muitos sacrifícios. O sacrifício do descanso semanal, por exemplo. O sacrifício, às vezes, do convívio familiar. O sacrifício, às vezes, de uma boa amizade. Às vezes, o sacrifício da honestidade. Né? Quando a gente vê, por exemplo, filhos queridos, coisas que não estão longe da gente, no noticiário, né? Aquelas pessoas, de manhã eu falava na missa aqui, porque me ocorreu na hora, eu lembro agora, essas pessoas que a gente vê aí que escondem dinheiro na cueca, que encontram apartamento cheio de dinheiro, são pessoas que já têm um bom salário, é gente que já tem uma boa condição de vida, são pessoas que já têm mais do que precisariam para viver muitos anos, com dignidade, mas eles transformam esse vão metal num ídolo de metal fundido. E aí o dinheiro, ele não trabalha para ti, você começa a trabalhar para o dinheiro, e você começa a oferecer para esses falsos ídolos sacrifícios, como por exemplo o sacrifício da honestidade. Tu perde a tua honestidade. Tem pessoas que ofertam a alma, fazem pactos para ter muito dinheiro e para ficar rico e poderoso. Pactos, promessas. Tira de um atendimento lá num hospital que poderia ter 200 leitos, agora vai ter 100 porque eu peguei os outros 100 de propina. São sacrifícios para deuses falsos. A palavra de Deus hoje quer dizer para a gente, olha, é preciso que a gente ajunte tesouros no céu. Onde está o nosso coração? Quando a gente lia a primeira leitura, que é do livro do Eclesiastes, né? Sagrada Escritura, temos o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, e o livro do Eclesiastes traz esses ensinamentos. Vaidade das vaidades, tudo neste mundo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, com competência e teve sucesso e alcançou grandes méritos na sua vida, mas ele vê-se obrigado a deixar tudo em herança para outros, que muitas vezes nem colaboraram para que ele juntasse aquele sucesso todo. Então, do que adianta nós só cultivarmos riquezas e dinheiro nesta vida? A sabedoria do salmista pedia assim, né? Vós fostes, ó Senhor, o meu refúgio. E ele pedia, vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Então, eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos, de manhã florescem e à tarde são cortadas. Aí o clamor do salmista, ensinai-nos a contar os nossos dias e dai-nos sabedoria ao nosso coração, para que a gente saiba colocar nosso empenho naquilo que merece nosso empenho. Segundo a leitura que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo diz para a gente, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Todos nós ressuscitamos com Cristo. Cristo dá para a gente a herança da ressurreição. Antes do batismo, todos nós somos ainda pecadores, pelo pecado das origens, pelo pecado mortal, pelo pecado que é o salário, pela morte que é o salário do pecado. Então, antes de sermos batizados, estamos ainda envolvidos na morte do pecado original. É o batismo em Jesus Cristo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos dá por herança a vida eterna. Então, no batismo em Cristo, nós ressuscitamos. E se a gente ressuscita para o alto. A gente ressuscita para a eternidade. Então, se a gente ressuscita em Cristo para a eternidade, que a gente esforce para buscar as coisas que são da eternidade, as coisas que são do alto. Aspirai às coisas celestes. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo,
então vocês também aparecerão com ele revestidos de glória. Por isso é preciso fazer morrer o que em nós pertence à terra: imoralidades, impurezas, paixões desordenadas, maus desejos, a cobiça, a idolatria a esses deuses falsos aí, deuses dos prazeres desta terra, dos prazeres que são prazeres mundanos, no sentido de que são prazeres que não têm o prazer eterno. Prazer do poder, prazer do dinheiro. Quantas histórias existem de pessoas que foram acumulando, e aí para acumular, para trabalhar, para ter, foram deixando de lado amigos, família. Hoje são milionários solitários. Tem dinheiro e não tem nem o que fazer com dinheiro. Existe um pensador que diz que tem algumas pessoas que são tão pobres que a única coisa que eles têm de sobra é o dinheiro, porque vão fazendo essa idolatria ao dinheiro e vão deixando de lado as outras coisas. Não mintais uns aos outros. Se vocês já se despojaram do homem velho, então revesti-vos do homem novo. Como é importante para a gente que vai caminhando no caminho de Deus, ir pedindo para o Espírito Santo nos dar esse discernimento, e irmos deixando de lado essas coisas realmente, né? Deixando de lado as imoralidades, as impurezas, as paixões, os maus desejos, a cobiça, as idolatrias, as mentiras, para irmos alcançando tesouros no céu, guardando no céu aquilo que não será destruído jamais e que vai nos garantir uma eternidade na comunhão dos santos e santas de Deus. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.